histórias é o seguinte, eu conto casos que aconteceram no mar. Todos eles são verdadeiros, são reais. Eu sou jornalista, não sou um escritor, eu sou um jornalista, então eu pesquiso muito, levanto as histórias, né? Que é o que eu fazia diariamente quando eu trabalhava com revistas, etc. Então, o livro, na verdade, é uma coletânea de histórias. Cada livro tem 200 histórias. Algumas são curtinhas, outras são um pouco maiores. E ele narra fatos quase sempre dramáticos, mas às vezes divertido, às vezes surpreendente, muito fato extraordinário de superação humana, né? O ser humano tem uma capacidade de se superar numa situação extrema que é impressionante. A gente não tem ideia da nossa capacidade. E eu junto essas histórias, eu conto essas histórias da maneira que eu consigo contar, ser o mais claro possível, né? E eu narro essas histórias nos livros. Eu fiz o primeiro há uns 5 ou 6 anos atrás. Legal. Não fiz como negócio, mais ou menos como vocês. Não era um trabalho voluntário, mas era um trabalho que eu fazia porque eu gostava de contar as histórias, né? E aí eu resolvi colocar as histórias no papel e fiz o livro. Na verdade, eu procurei diversas editoras explicando, olha, eu tenho um projeto de fazer assim, assim, assim. Como não existe esse tipo de publicação no Brasil, não dá para chamar de literatura, né? Mas como não tem esse tipo de publicação no Brasil, ninguém se interessava. Não, isso não tem mercado. Falei, de repente não tem mesmo, né? Mas o que eu quero fazer? Estou com vontade de fazer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma editora minha e vou publicar os meus livros. Não tem problema. Foi o que eu fiz. Caramba! Aí eu criei uma empresa, que sou eu, né? Só para dar a chancela de ser uma editora, certo? Para fazer o livro direitinho. Legal. Né? Para poder depois distribuir no mercado, né? E eu continuo fazendo dessa maneira. Até porque é a maneira mais rentável, né? Sim. De você conseguir pagar despesa, sobrar alguma coisinha. Mas eu comecei fazendo contando as histórias como um passatempo, um hobby, uma ocupação, na verdade. Eu tinha saído do dia a dia do jornalismo, das redações e tudo mais, estava cansado, queria trabalhar em casa. Aí eu virei colunista da UOL, que me permite estar remoto o tempo todo. Aliás, eu nunca fui na UOL. Interessante. Eu trabalho há 7 anos na UOL. Eu nunca fui na UOL. Eu não sei onde é que é. Eles nunca te convidaram? Não, acho que até convidaram. Mas, enfim, como eu não moro em São Paulo, eu não conheço ninguém. Só conheço através de mensagem que a gente troca. Às vezes até acho que eu estou falando com um robô. Mas enfim... Mas isso me permite fazer do jeito que eu gosto, que é remoto daqui, e eu vou contando, narrando as histórias. Então, eu tento ter uma disciplina, porque senão eu não consigo terminar nenhum livro, porque os livros demandam muito trabalho, porque eu sempre gosto de publicar histórias não muito longas, mas eu quero contar a história inteira. Então, tem uma condensação muito grande do conteúdo, o que torna mais difícil a redação, né? Porque você escreve, reescreve, corta, não sei o quê. Então eu tento ter uma disciplina de tentar redigir aí talvez uma história por dia, às vezes meia, né, completa no dia seguinte, mas mesmo assim demanda, na melhor das hipóteses, mais de ano para fazer. Mas é uma ocupação, assim, é uma coisa que eu escrevo com muito prazer, porque são histórias que eu achava que elas impressionavam a mim, e talvez mais alguém, né? Depois eu descobri, não, que elas interessam a muita gente, né? Eu descobri isso com a própria venda do livro, né? E com o questionamento de quem compra o livro, de quando é que vai ter mais um, porque cria a expectativa de querer ouvir mais histórias, né? Porque às vezes eles reclamam, o que eu acho bacana reclamar nesse caso, é que eles leem muito rápido. O livro acaba muito rápido. Que bom. Aí eles querem mais, entendeu? Não é tão rápido assim. Que legal. Eu não consigo produzir na mesma velocidade que eles leem. Né? Que legal. Mas o mérito, na verdade,
É o que eu estava falando para vocês aqui fora. O mérito é assim, eu não vivi nada do que eu conto. Né? Tudo é verdadeiro, tudo é real. Eu não tenho barco, eu não sou navegador, velejador. Tive afinidade com esse assunto, já trabalhei com ele, mas não é o meu dia a dia, tá? Moro longe do mar, inclusive. Mas as histórias são tão extraordinárias que às vezes me convidam para dar uma ou outra conversa, uma palestrinha assim. Eu mostro logo, conto algumas histórias, pego algumas imagens da época para mostrar. E as pessoas, gente leiga no assunto, imensa maioria são leigos no assunto, né? No Brasil não tem nem tradição marítima nem náutica. As pessoas ficam impressionadas, né? Legal. Eu, quando comecei a juntar as histórias, no primeiro momento era o vício do jornalista, né, de duvidar. Eu falava, não, isso aqui não pode ser, é história de pescador. Isso aqui tá exagerado, não pode ser. Uma pessoa não pode ter feito isso, né? E aí eu descobri a segunda coisa que eu mais gosto, que é pesquisar. Legal. Então, para redigir uma história, eu pesquiso muito para ter certeza de que ela aconteceu, que aconteceu daquela maneira, ou diversas fontes de informação que eu cruzo para ter... Porque algumas histórias são antigas, então morreu todo mundo, né? Você não tem como... Não tem testemunha, né? Você tem registros, relatos. Mas é uma ocupação, assim, que eu me divirto, na verdade, fazendo. Que legal.